Ciclo de debates, conversando hoje com o novo presidente do SIC, Robson Castro e Silva, com a vice-presidente Rosiane Medeiros e tendo como convidado especial o jornalista Luiz Sérgio Santos. Eu queria retomar, presidente Robson, por um aspecto que foi citado aqui pela Rosiane, quando ela falou de outras entidades. E a gente percebe hoje a necessidade a sua fala tem sido muito no sentido de fazer essa provocação de que as entidades precisam ser mais ousadas, precisam se pronunciar. Como é que a nova diretoria está pensando nessa interlocução com outras entidades? Faz o chamamento ou vai cuidar mais daquilo que a própria entidade tem como projeto, como meta, e quem quiser que vá junto, como é que vai ser? Não, o objetivo do SIC é fazer justamente essa interlocução, essa articulação com a sociedade civil organizada. Nós vamos conversar com as entidades em pé de igualdade. O SIC não quer ser o líder de qualquer tipo de movimento da sociedade civil, não é isso que o SIC quer se propor a ser, mas o SIC quer motivar isso, motivar uma conversa maior entre as entidades, analisar que pleitos são comuns, quais são os pleitos de cada um individualmente, quais são os comuns, a gente poderia propor uma agenda de prioridades para o governo estadual e para o governo municipal. O que a gente percebe é que, como essa agenda está desorganizada, não existe força para cobrar, né? Então, ela não existe algo documentado, algo entregue, algo que seja a prioridade. Qual é a prioridade hoje para Fortaleza? Qual é? Vamos encontrar aqui, para nós todos, o que é comum? É isso. Então, vamos cobrar isso, que é a nossa prioridade. O que é a prioridade hoje para o Estado, para nós todos? Então, a gente precisa fazer uma agenda positiva, uma agenda de propostas, e a sociedade civil continuar cobrando a solução desses problemas. Com a omissão ou até a desistência de fazer, às vezes a entidade tenta provocar qualquer mudança, mas não consegue, acaba desistindo, né? O que é que acontece? Acontece principalmente a desarticulação dessas possibilidades, e o SIC quer justamente fazer esse papel de induzir uma nova agenda positiva para o Estado do Ceará. Três pontos, presidente. O senhor não fez referência ao problema da credibilidade da classe política ontem. Eu lembro que aqui no Ceará nós tivemos uma bancada federal trabalhando com muito mais coesão, num alinhamento. Como é que o senhor avalia hoje o papel da bancada federal, considerando que ela é extremamente importante para fazer o lobby do Estado em Brasília, junto ao governo federal? Esse é um ponto. Segundo, o senhor destacou a questão do analfabetismo funcional, que é um problema grave nas nossas escolas no Ceará. Como é que o senhor pretende atuar, já que a educação é um dos itens, como é que a diretoria nova pretende atuar? E o terceiro ponto é a questão da carga tributária. Quer dizer, diz-se regularmente que nós pagamos muito imposto no Brasil. Essa é uma percepção que não é politizada, considerando que o preço do tributo está dentro do valor total da mercadoria. Não há uma consciência crítica em relação ao fato de, quando você compra um pão francês, ter ali 30% de imposto embutido. Claro. Quer dizer, como é que o SIC vai fazer para politizar o cidadão, no sentido dele ter consciência de tudo que ele compra tem imposto embutido? Tá. Bom, então a primeira pergunta diz respeito à questão da bancada federal, Sim. Né? Com relação a esse tema, eu diria que nós temos problemas graves, né? Nós não temos matéria-prima, nossa mão de obra não é qualificada, nós não temos logística, nós não temos praticamente nada. Um estado pobre, muito pobre e desarticulado. E aí cabe a pressão da sociedade, na nossa bancada federal, estadual, municipal, que elas cooperem com um projeto para o Estado, não é com o projeto do governo, é um projeto do Estado, né? Com os planos estratégicos do Estado. Tem que realmente haver um amadurecimento nesse sentido, né? Deixar de lado um pouco essas querelas políticas e essas cores partidárias e se enfrentar um projeto para o Estado do Ceará. É esse o papel do SIC. O outro ponto que você levantou foi com relação à questão da educação, a questão do analfabeto funcional. Isso é uma realidade, né? Nós temos hoje uma educação de faz de conta, né? Professores desmotivados, e o produto final é um aluno que não tem capacidade de ingressar no mercado de trabalho. Então nós temos que trazer alguns modelos vencedores, onde também existe a participação do empresariado na educação das escolas,
onde há um mix, onde o empresário também contribui com esse processo, porque esse déficit é muito grande e é um déficit da sociedade, não é um déficit só de um governo. E a gente só vai conseguir resolvê-lo quando a gente entender esses modelos vencedores, tentar trazer para cá adequado. Então o SIC vai induzir um debate sobre esse tema. Né? O SIC não vai operar a política, mas vai trazer ao conhecimento da nossa sociedade o que está se fazendo nesse campo. E o terceiro ponto refere-se à reforma tributária. Um campo que preocupa bastante da reforma tributária, eu diria que é a questão do fim da guerra fiscal. Né? Como é que você vai fazer um Estado desse atrair investimentos sem dar em troca benefício fiscal? Já que nós não temos mão de obra qualificada, como falei, não temos matéria-prima, nossa logística não é boa. Enfim, como é que você faz isso? Então, uma proposta dessa preocupa, inclusive, o governador. Ele citou, né, durante a nossa posse, a preocupação dele com a reforma tributária, que o Estado está querendo entender que prejuízos, porventura, o Estado vai ter. E um deles é esse. Então, a gente precisa criar um entendimento maior sobre essa reforma tributária que está sendo planejada e também passar uma cultura dessa gestão tributária para a sociedade. Aí nós vamos estudar um caminho que a gente possa tornar mais didático a forma do aprendizado da população a respeito de como funciona o processo de arrecadação e aplicação desses recursos. Né? Uma boa maneira seria separar o imposto do preço do produto, separar como acontece em alguns países. Onde o preço a legislação já prevê que você discrimine onde o preço isso, do produto vem separado, o imposto vem ali do lado. Alguns tributos, né, Moacir? O ICMS a gente consegue ver na nota fiscal, às vezes da conta de energia, né? Mas não são todos. Ninguém sabe quanto é que você paga de PIS, de COFINS. A COFINS é altíssima, né? 3% do faturamento da empresa pesa muito do preço. Né? Tem a imposto de renda, tem contribuição social sobre lucro. Tem uma série... A infinidade de taxas, porque não são só os impostos. Esses impostos, às vezes, até podem ser visíveis. E as taxas que não aparecem, que para você, qualquer atividade econômica hoje é taxada de todas as formas que você possa imaginar. Mas eu gostaria de fazer um comentário aí sobre a questão da representação. Assim, o que aflige realmente, o que nos aflige muito é ver que a energia da nossa representação federal é dissipada e, quer dizer, com tantas necessidades que nós temos aqui no estado do Ceará, um estado tão pobre, nós não vemos assim a junção dos esforços para trazer projetos estruturantes para o estado do Ceará. O que está sendo pensado? Que tipo de projeto estruturante de longo prazo está sendo pensado para o estado do Ceará? Porque ainda há um realinhamento político entre o governo federal, estadual e municipal. E nós estamos conseguindo ter os nossos pleitos atendidos. Né? Então existe aí como dizia o Beniveras, eu citei, fiz questão até de colocá-lo na mesa como simbolizando a nova consciência política que ele trouxe para o estado quando ele presidiu o SIC e evidentemente por onde ele passou. Os pleitos do Ceará, as reivindicações não são atendidas, os pleitos são marginais. Então a gente precisa repensar isso aí. Além dos pleitos... Parabenizar Pernambuco, porque lá é um canteiro de obra, né? Merece parabéns. E Rio Grande do Norte está começando a crescer também agora, porque está... E Rio Grande do Norte também, quer dizer, o Ceará está parado. Além dos pleitos não serem atendidos, quer dizer, nós não percebemos assim realmente que a bancada está imbuída de um espírito de realmente pensar projetos estruturantes do Ceará. O que nós vemos todo dia é a preocupação com a diretoria do órgão tal, que vai ser do partido A, do partido B. Isso é a discussão que nós vemos todo dia na mídia. Nós não estamos vendo discussão, não, vamos a siderúrgica, como é que nós vamos viabilizar? É problema do gás, é problema disso, é problema daquilo. Quer dizer, vamos nos unir para encontrar uma solução, porque problema todo dia tem uns montes. A questão, eu acho que o avanço está muito associado à capacidade que as pessoas, ou a sociedade, ou o Estado, ou o governante tenha de encontrar soluções para os problemas. Porque não adianta, por exemplo, se nós no Ceará temos um problema de chuva, né? Temos um problema da regularidade. Adianta para nós ficar reclamando que o Estado não se desenvolve porque não chove regularmente. Tem outros países que chove menos do que aqui, tem outras localidades que chove menos daqui, que encontraram maneiras de desenvolvimento. Outras maneiras de desenvolvimento que não dependam tanto da chuva regular, né? Nesse caso aí, Luiz Sérgio, você na qualidade de professor do curso de comunicação lá de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, quer dizer, na posição do critical media, a nossa imprensa estaria um pouco desqualificada, só vai em busca das picuinhas políticas? Eu acho. Ou não está qualificada para, pelo menos, questionar sobre os
programas estratégicos? Eu acho que a nossa imprensa, aqui, principalmente a mídia impressa, porque a mídia impressa, mesmo tendo os jornais tendo tiragens pequenas, limitadas, mas eles são os grandes agendadores dos temas essenciais. E elas se a gente tirar pelo que acontece na Assembleia, no dia que não tem jornal, são poucos os pronunciamentos, né? Porque os caras só fazem repercutir o que estão. É verdade. E a mídia impressa nossa, hoje ela não trabalha com bandeiras, não tem discussões sobre questões essenciais. O noticiário é basicamente, eu não digo picuinha, mas é um varejinho que não tem consistência. Bastidor. Então eu lembro que há alguns anos os jornais se preocupavam em ter bandeiras de alinhamento. Não é que todo mundo virou chapa branca, ou que todo mundo é governo, ou que todo mundo é oposição, mas existiam propostas consistentes. Hoje é basicamente um noticiário. E outra coisa, uma preocupação muito grave com a agenda negativa. Olha, eu acho que chega de agenda negativa. Por que isso não se faz uma agenda positiva em prol das bandeiras que emancipam o Estado? Porque vai ser bom para todo mundo, vai ser um choque de cultura, de educação, de gestão, com impacto aonde? Com impacto na economia, quer dizer. Mas isso, Moacir, eu percebo que não está acontecendo. E mais grave ainda, eu acho que, para dar um argumento para a questão do analfabetismo informal, eu vejo que a proliferação de instituições de ensino superior tem gerado problemas graves de qualidade. A gente que lida com material humano, a gente percebe que o nível tem se agravado bastante em setores. Na nossa área, por exemplo, eu fico assustado com o que eu tenho visto, em termos de gente graduada aí que não tem habilitação mínima para exercer uma atividade. Então é bem grave realmente. E aí o gestor público tem responsabilidade. Assim como a sociedade civil, nós todos, não adianta a gente não fazer a nossa parte. Eu acho que tem que fazer. Mas o político que sobe o palanque e diz que vai fazer e não faz, esse merece ser execrado publicamente e retirado da política. E o mais grave é aquele, você disse que até perdoa o pecador, mas não o pregador, né? Tem gente que critica que o outro não faz e quando está lá também muito menos. Não faz. Nesse aspecto, todo mundo promete uma reforma em todos os aspectos e eu queria retomar a questão da reforma tributária, já que está na pauta, inclusive, do Congresso, que foi enviado agora pelo governo, e acho que talvez, se a gente disser para a população que ela vai numa loja de automóveis, compra 2 veículos e leva só um para casa, né? Talvez seja mais fácil explicar o que é carga tributária nesse país, ou até para os bebedores de cachaça lá, vocês estão pagando 4 garrafas, estão tomando uma, né? Talvez eles entendam, né? De cada 4 É um bom argumento. Você consegue tomar uma. Eu acho que esse argumento politiza, porque o cidadão ganha consciência. Embriaga também. Né? Mas o SIC já conseguiu deitar olhos, já tem um modelo de reforma tributária? Internamente essa pauta já está sendo observada, não? Esse modelo que foi enviado agora para o Congresso Nacional, pelo governo, é um modelo obscuro ainda, né? Realmente, do campo da simplificação, da reunificação de impostos, há avanços. Ele reúne lá no nível federal vários impostos federais. Então, realmente é melhor você conversar sobre um imposto ou um tributo do que você entender 3, com 3 mecanismos de apuração diferentes. E não tira emprego de contador. Não, tira não. O contador tem que trabalhar na gestão, esquecer a parte tributária. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, está obscuro por quê? Porque ninguém sabe a alíquota. Então, será que a soma das alíquotas daqueles 3 tributos, ou a carga tributária proporcional àqueles 3 tributos, é a mesma que vai representar naquele novo tributo que simplificou? Porque você pode simplificar e aumentar a carga tributária, aumentar a alíquota. Então, está obscuro, o governo não passou essa informação ainda. Né? Então, é um projeto bom, bonito de se ver, mas a gente não sabe qual vai ser o efeito disso. Aconteceu, toda a vida que o governo manda qualquer projeto de simplificação para o Congresso, o que sai de lá, o produto final, é aumento da carga tributária. Aconteceu isso quando ele acabou com a não cumulatividade da PIS e da COFINS, que era um pleito muito grande do empresariado, você pagava em cascata o imposto, né? Primeiro pagava o PIS e a COFINS, depois estava dentro do preço, você pagava de novo, então ficava muito caro o preço para o consumidor final, acabou, mas aumentou a alíquota e aumentou a carga tributária. E aumentou muito, né? O Simples, o primeiro modelo do Simples, né? É realmente simples ou é uma complexidade? É super complexo.